Olá, amigos participantes do primeiro Congresso Virtual da Agropecuária Brasileira. Meu nome é Wilson Brandão, eu sou coordenador do Departamento Sindical da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. E é com imensa satisfação que eu recebi o convite da Rede CNA Jovem para participar desse seminário virtual, falando um pouquinho sobre sindicalismo, sobre a nossa forma de organização, principalmente perante os desafios da era da desregulamentação. E aí, acho que a gente precisa começar falando um pouquinho, contextualizando do que a gente está falando. O que é essa tal desregulamentação? Trata-se de uma demanda social que veio crescendo ao longo do tempo pela diminuição do papel intervencionista do Estado nas relações de mercado e de trabalho. Então, foi um clamor para que cada vez menos nós tivéssemos o Estado ditando as regras do mercado. E aí, isso tem ônus, no nosso caso, o fim da compulsoriedade da contribuição sindical, nós vamos falar um pouquinho disso, e tem bônus quando a gente está um pouco mais à vontade e com maiores responsabilidades para tratar negocialmente as relações, principalmente de trabalho, daqui para frente. Bom, no nosso caso, a gente está falando de sindicato e é fundamental que nós tenhamos nivelado entre nós que o sindicato é a instituição que detém a legítima representação de uma classe, seja ela profissional ou seja ela econômica. O sindicalismo nasce no contexto da Revolução Industrial, no século XIX, e ele vem dessa organização dos trabalhadores, no primeiro momento, que solicitam de forma legítima melhores condições de trabalho. E do outro lado, a categoria patronal se organiza da mesma forma para equilibrar o jogo, de forma que sim, ela possa conceder melhores condições de trabalho, mas garantir uma equidade no sentido de garantir economicamente o perfil profissional, a produção em si. Não acomodar todas as melhores condições de trabalho se você com isso inviabilizar a produção. No Brasil, a organização sindical nasce ali também no finalzinho do século XIX, no contexto do fim da escravatura, quando você tem um modelo novo laboral, um modelo novo de relações de trabalho com profissionais assalariados, do outro lado, patrões precisando organizar essa relação. No rural, isso acontece da mesma forma, também demora um pouquinho mais a acontecer, vai acontecer lá em meados da década de 30, mas também é uma resposta patronal a uma organização laboral. Ali na década de 30, no Brasil, acontece o momento crucial da organização coletiva, porque na era Getúlio Vargas muito se falou sobre a organização do trabalho e nasce o conceito de sindicalismo brasileiro como a gente conhece hoje, que confundia já naquela época um pouquinho do direito público e do direito privado, porque sindicalismo é representação de classe, certo? Mas da forma que ela nasceu no Brasil, era representação de classe mediante a aprovação do Estado. É importante a gente lembrar que até hoje, para ser um sindicato, você precisa de aprovação do Ministério do Trabalho. Então, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, já regulamentava essa situação desde a década de 30, trazendo um texto que dizia aqui, por exemplo, que cabe aos sindicatos a representação legal dos interesses das categorias profissionais, colaborando com órgãos públicos e participando das negociações coletivas relacionadas às questões trabalhistas. Os empregadores e os empregados estariam ligados aos sindicatos de forma compulsória, contribuindo financeiramente através do imposto sindical. Então, foi assim que nasceu a história sindical no Brasil naquele período. Você teria legitimidade para falar em nome da sua categoria, patronal ou laboral, mas você faria isso mediante a organização e a intervenção do Estado, de forma que ele ditasse as regras, de forma que o Estado tivesse ali um papel fundamental nessa regulação. Seria do Estado o papel de colocar questões salariais, seria do Estado a questão das definições do processo laboral, e o sindicato teria ali um papel coadjuvante, acessório nessa tarefa. E aí tudo isso financiado pela contribuição sindical compulsória. O sindicalismo rural
nasce ali uma conversa na década de 30 e ele só vai se solidificar lá na década de 50, culminando em 64 na criação da Confederação Nacional da Agricultura, então, que trazia a organização sindical do lado do lado patronal, na seguinte organização. Você teria então sindicatos na base, representando produtores rurais. Depois dos sindicatos você teria federações de agricultura nos determinados estados, e acima disso, na ponta da pirâmide sindical, você tem como entidade de grau máximo a Confederação então Nacional da Agricultura. Foi assim que nós ficamos organizados e assim que isso correu de 64 até 88, quando da Constituição. Nesse período, por que eu faço essa limitação 64 a 88? Porque nesse período o Estado tinha uma intervenção direta dentro dos nossos sindicatos. É importante conhecer essa história. Vocês que estão na base podem acessar os nossos sindicatos e tentar entender quando eles nasceram e como eles trabalhavam até então. Muitos dos nossos sindicatos tinham um papel de braço do Estado. Então ele levava de forma acessória alguns papéis que o Estado não exercia nos municípios, como por exemplo saúde, assistência odontológica, muitas vezes até jurídica. Então o sindicato, além de ter uma representação financeira compulsória pela contribuição, ele ainda tinha o apoio do Estado, já que ele exercia algumas funções que o Estado não tinha braço para exercer. A partir da Constituição, essa história muda um pouquinho. E aí existe, com o advento da municipalização, a responsabilidade dos municípios em atender essas questões que o sindicato atuava, e o sindicato perde esse papel de assistencialismo. Então, desde 88, a gente já tinha uma mudança no perfil sindical com algum nível de retirada do Estado, e ali a gente já podia ter uma pista de que o nosso perfil de atuação precisava alterar. A contribuição sindical rural funcionou no Brasil de duas formas divergentes, né? De um lado, você tem a possibilidade da estruturação dos sindicatos em si. A contribuição sindical permitiu que nós construíssemos as estruturas físicas, inclusive, que nós temos hoje. Por outro lado, a contribuição sindical fez com que o interesse de representação fosse reduzido. Entenda que se você tem uma representação compulsória, então não necessariamente a maioria coletiva de uma determinada classe precisa se fazer representada para que um sindicato exista. E isso aconteceu muito no nosso país. Nós temos uma série de sindicatos rurais e não rurais, rurais e urbanos, que nasceram não da organização coletiva, mas nasceram da vontade de uma pessoa ou de um determinado grupo que precisava ou gostaria de se destacar na sociedade e usou do sindicato para isso, usando inclusive de uma forma compulsória de receita, de um perfil compulsório de receita. Imagina então que você poderia se dizer representante de uma classe e ainda tem, depois da autorização do Estado, do Ministério do Trabalho, financiamento compulsório garantido. Isso fez com que a gente tivesse a representatividade um pouco trêmula, um pouco frágil, no sentido de que o nosso representante não tinha necessariamente o interesse de buscar o público representado, já que ele falava legitimamente e compulsoriamente o nome dele, e o representado do outro lado começou a se afastar das nossas entidades sindicais, porque não enxergava nela uma entidade em que ele participava em si, fazendo com que esse descolamento acontecesse. Então nós temos aí no sindicalismo rural algumas fases, né? Antes de 55, uma organização laboral e patronal frágil, de 55 a 64, aí já falando da questão patronal, uma organização já mais estruturada, com intervenção do Estado. Em 64 você tem a confirmação com a criação da Confederação e a entidade piramidal como a gente conhece hoje, e nós temos uma data que nós estamos vivendo, historicamente ela vai ser fundamental no sindicalismo, que é o ano de 2017, quando, com a aprovação da reforma trabalhista, nós temos o fim da compulsoriedade da contribuição sindical. Então, o fim da compulsoriedade da contribuição sindical é a desregulamentação
que a gente consegue enxergar até agora dentro do sindicalismo rural. O que a reforma fez? Ela não mudou questões de unicidade sindical, então você continua tendo um sindicato por município e o único sindicato representante de determinada categoria. Você continua tendo a representação compulsória, um sindicato ainda representa toda a classe produtora rural no nosso caso, mas você não tem a compulsoriedade da contribuição sindical. Poderia ter gerado caos? Gerou caos? Imagino que algumas localidades bem específicas, sim, você tem uma sensação de fragilidade imensa. Mas no contexto empresarial que a gente vive hoje, no nosso contexto de mercado, eu acho que a gente tem mais oportunidade de desregulamentação do que ônus de maneira geral. Por que eu digo isso? Os nossos sindicatos que se precaveram, ou seja, aqueles sindicatos que já faziam a organização da classe de forma legítima, que buscavam um interesse coletivo e buscavam trabalhar em nome de uma organização, esses sindicatos conseguiram se manter com expressiva rentabilidade, inclusive. Tem sindicato que depende hoje pouco da contribuição sindical rural. E os outros sindicatos que ainda não tinham feito essa frente vão acabar passando por um movimento de estímulo a uma organização diferente. E aí entra o nosso caso aqui, os nossos desafios para uma classe jovem, eu me incluo nela, né? Sou produtor rural, apoio o sindicalismo, atuo nessa área, justamente nessa frente, não sou advogado, sou engenheiro agrônomo com mestrado em economia, então meu foco é na sustentabilidade, no novo momento. Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente daqui para frente. E aí eu cheguei a pensar há algum tempo sobre esse assunto e fiz algumas colocações que eu gostaria de dividir com vocês aqui para que a gente pudesse refletir e depois eu quero inclusive ouvir a opinião para saber se eu estou no caminho certo ou se eu devo mudar aqui algum rumo. Primeiro, a gente tem agora, com o fim da contribuição sindical e com aspectos da reforma trabalhista, que aspectos negociados das relações de trabalho superarão as questões legisladas, ou seja, o que você negocia é maior do que a lei. E aí você precisa ter você precisa ter entes que de fato façam essa negociação. Então aquela negociação coletiva que tinha, além da negociação coletiva, nós temos aí um aspecto fundamental de agora para frente, que é a necessidade de profissionalização do sindicato. O sindicato é voluntário, como o dirigente sindical na verdade atua de forma voluntária, é um papel altruísta, um papel de buscar a elevação dos modelos da sua classe, mas nós precisamos cada vez mais de pessoas que estejam capacitadas para exercer esses papéis. Eu venho discutindo que, pelo perfil voluntário, o profissional que hoje dirige um sindicato, ele tem sua atribuição, seu planejamento voltado à própria propriedade ou sua própria empresa. Então, cabe a nós que estamos pensando o sindicalismo rural no Brasil, levantarmos opções, modelos de negócio, para que nós ofereçamos um portfólio aos nossos sindicatos, e aí ao invés de cobrar muito dinamismo da parte do profissional, do colaborador, do dirigente sindical, nós vamos cobrar a aplicação. Nós vamos cobrar a escolha de um perfil determinado de sindicato, de um perfil determinado de atuação perante a sociedade, e do outro lado, nós vamos observar se isso de fato está reverberando em sucesso, em agregação, em engajamento. Para isso, eu penso em algumas frentes que a gente já busca atuar dentro da confederação. A primeira delas é a gestão, que precisa ser cada vez mais moderna. Não há empresa hoje que consiga atuar só levando o seu produto. Ela precisa conhecer o que o seu público, primeiro, quem é o seu público, e segundo, o que seu público quer. Nós estamos vivendo essa fase, primeiro de conhecer nosso público, buscar o nosso público, pessoas em nome de quem nós falaremos, e nós precisamos claramente saber o que essas pessoas querem. Não adianta, da nossa opinião, saírem os nossos posicionamentos. Então, gestão precisa
passar na frente das outras questões. A gestão também se complementa com planejamento. Nós não fazemos política partidária, nós fazemos política de classe. Então os nossos mandatos precisam ter organização a ponto de que a gente atue de forma perene, ou pelo menos de forma longeva, né? Ou seja, que a gente faça hoje projetos que lá na frente vão reverberar em qualidade para a nossa classe. Além disso, nós podemos atuar na prestação de serviços. Toda empresa, toda atividade de representação precisa gerar valor. Esse conceito tem que estar um pouco mais arraigado na nossa vida. Precisamos gerar valor. E a prestação de serviços, ora, parte do que o sindicato tem capacidade estrutural para fazer e, do outro lado, do que a sociedade demanda. O sindicato precisa atrair os seus sindicalizados, precisa atrair pessoas para poder dizer que fala em nome delas. E a prestação de serviços faz com que a necessidade traga a pessoa que eu quero, o meu cliente, até a porta do meu sindicato. Então, o primeiro ponto, gestão, nós precisamos melhorar a nossa gestão, nossos conceitos de gestão sindical. 2, nós precisamos ampliar nosso portfólio de prestação de serviços. Lembrando que quanto mais serviço a gente presta, maior o nosso conjunto de pessoas atendidas, maior o conjunto de pessoas representadas. Prestação de serviços não implica em menor representação, muito antes pelo contrário. Complemento isso à atualização. Precisamos falar melhor do nosso agronegócio, falar melhor do nosso sindicalismo, para que a nossa entidade, as nossas entidades que compõem esse sistema piramidal entendam-se participantes desse sistema e possam defendê-lo. Então é importante que a gente fale cada vez mais do que os nossos sindicatos fazem, do que as nossas federações fazem, do que a confederação faz, de forma satélite, o que o nosso Senar tem feito, de forma que a gente tenha um conjunto de respaldo das nossas ações para que a gente possa apresentar o nosso sistema de uma forma mais robusta à sociedade. Nós somos grandes, precisamos nos fazer grandes, nos comunicar grandes. Então, para isso é preciso atualização e troca de informações. Um outro processo importante para a gente pensar a partir de agora é a informatização. Muitos dos nossos sindicatos ainda estão no tempo do papel. Conheci diversos sindicatos, tive a oportunidade de visitar diversos dos nossos sindicatos rurais e os nossos controles ainda estão nas nossas pastinhas, né? E aí você tem um agronegócio brasileiro pujante e despontando em nível de tecnologia, e você tem uma representação que ainda não está alcançando essa situação. Então, informatização é fundamental. Nós estamos caminhando agora no sistema CNA para um movimento de relacionamento, de um programa de relacionamento, que vocês vão ouvir muito falar daqui para frente. O que a gente quer? De forma informatizada, unir a nossa classe em torno de um programa em que eu fico sabendo o que ela demanda e, do outro lado, eu ofereço as melhores condições, aproveitando da nossa capilaridade e de quantas pessoas nós representamos, do nosso público de maneira geral. Por último, fica aqui uma provocação sobre a ampliação das nossas bases. Os sindicatos hoje representam apenas um município, mas eles têm autonomia para fazer as extensões de base, né? Ampliar um pouco mais o seu escopo, abraçar municípios vizinhos de forma a regionalizar a representação. E, num contexto de prestação de serviços, você precisa de mais clientes. Talvez nós possamos pensar daqui para frente num sindicalismo mais coeso, mais enxuto e mais representativo, onde mais municípios, componentes de uma mesma realidade, possam falar juntos. Essa é uma opção que acontece em outros países, acontece em outros segmentos de representação, e nós, como cabeças pensantes jovens do agronegócio, precisamos parar um pouquinho para refletir a respeito. Bom, esses são alguns temas, alguns dos desafios que só são possíveis quando o governo tira um pouquinho da mão da regulamentação do mercado. Nesse nosso caso, na regulamentação das relações entre patrões e empregados e nas relações empresa com o mercado de maneira geral. São ônus e bônus com os quais nós teremos que lidar daqui para frente. Eu enxergo grandes bônus desde que haja interesse real de atuação diferenciada daqui para frente.
Quero agradecer essa oportunidade de falar com vocês, me colocar à disposição para que a gente troque ideias e evolua, para que nós tenhamos um sistema CNA cada vez mais forte, um agronegócio mais forte e um Brasil mais forte, baseado nos nossos conceitos.